quando voltei de uma viagem exaustiva de trabalho, tudo o que eu queria era abrir a porta da minha casa e finalmente respirar. Mas, antes mesmo de descer do carro, algo no portão fez meu coração congelar, uma placa enorme de vendido. No início, pensei que fosse algum engano absurdo, até descobrir a verdade mais cruel da minha vida. Minha própria família, meus pais e minha irmã mimada, tinha tomado de mim o único lugar que realmente me pertencia. E o motivo? Um capricho. Uma necessidade da filha perfeita. O que eles não esperavam é que, naquele momento, algo dentro de mim despertaria. Não era tristeza. Não era desespero. Era vingança silenciosa. Quer saber como eu recuperei tudo que era meu, e como eles pagaram caro pelo que fizeram? Então fica comigo até o final dessa história. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que não era a filha preferida. Não precisei de grandes demonstrações para entender isso, bastava observar os detalhes que fui colecionando ao longo da vida, o olhar impaciente da minha mãe quando eu falava, a forma como meu pai só elogiava minha irmã, Mariana, como se ela fosse uma joia rara que ele mesmo lapidara. Cresci tentando ocupar um espaço que nunca foi meu, e quando finalmente consegui comprar minha casa, achei que tinha encontrado um lugar onde não precisaria disputar nada com ninguém. Era meu refúgio, meu canto silencioso numa cidade barulhenta como São Paulo. O único lugar onde eu conseguia respirar sem sentir que estava pedindo permissão. Eu trabalho como engenheira civil, e isso significa passar semanas em obras no interior, enfrentando poeira e calor enquanto resolvo problemas que surgem do nada. Naquele mês específico, eu estava em um projeto que parecia infinito, estrada interditada, cronograma apertado e uma equipe reduzida. Voltei mais cansada que de costume, com a cabeça latejando e o corpo implorando por uma cama que fosse realmente minha. Eu só queria um banho quente, uma refeição decente e o silêncio do meu sofá. Mas, ao virar a esquina da minha rua, algo dentro de mim travou. A placa vermelha brilhava no meio do meu portão como uma agressão visual, vendido. Parei o carro tão bruscamente que o cinto quase me cortou o peito. Fiquei encarando aquela placa, tentando fazer minha mente cansada encontrar uma explicação racional. Talvez fosse para outro imóvel, talvez estivesse ali por engano, talvez fosse um trote idiota de algum vizinho. Mas a verdade era muito mais cruel que qualquer hipótese. Desci do carro trêmula. A chave não girou. Meu código do portão não funcionou. O interfone estava desligado. Meu mundo, aquele pequeno território seguro que custei tanto a construir, não me reconhecia mais. Senti minhas pernas fraquejarem, como se o chão tivesse sido arrancado sob meus pés. Respirei fundo, tentando me agarrar a qualquer vestígio de lógica, mas nada fazia sentido. Peguei o carro de novo e dirigi até a casa dos meus pais. O portão estava aberto, como sempre, porque ali tudo parecia perfeito para a família exemplar que eles insistiam em ser. Entrei sem bater. Os três estavam sentados na sala, como se fosse um domingo comum. Meu pai assistia TV, minha mãe mexia no celular e Mariana estava com um sorriso irritantemente satisfeito. O que aconteceu com a minha casa? Minha avó saiu falha, mas firme. Eles se entreolharam como se eu fosse dramática demais. Meu pai suspirou, como quem explica algo óbvio para uma criança lenta. Você não precisa de uma casa de luxo igual àquela. E sua irmã quer um AP. Vendemos sua casa para comprar o AP dela. Mariana sorriu e inclinou a cabeça, debochada. Obrigada, mana. Aquela casa nem combinava com você mesmo, já que você é toda desajeitada. Senti algo dentro de mim rachar. Não de tristeza, mas de lucidez. Naquele instante, percebi que eles não tinham tirado apenas um imóvel de mim. Eles tinham arrancado anos de esforço, privação, noites sem dormir, tudo por capricho da filha perfeita. Mas ali, diante deles, algo muito maior se acendeu dentro de mim. Algo que eles jamais imaginaram que eu teria. E aquele foi o momento exato em que a história deixou de ser sobre o que eles tiraram de mim, e passou a ser sobre o que eu estava prestes a recuperar, junto com tudo que eles achavam que nunca perderiam.
Eu não lembro exatamente o momento em que deixei a sala dos meus pais. Só lembro da sensação quente subindo pelo meu rosto, uma combinação de indignação, descrença e uma calma tão afiada que chegava a ser perigosa. Porque quando eu fico calma demais, não é paz, é estratégia. Saí da casa deles sem ouvir mais nada, sem gritar, sem chorar. A verdade era simples, eles nunca me ouviriam de qualquer jeito. Dirigi sem destino por alguns minutos, tentando impedir que a raiva obscurecesse minha racionalidade. Parei em um posto de gasolina e fiquei ali, dentro do carro, com as mãos presas ao volante como se ele fosse me impedir de desmoronar. Eu precisava de fatos, de provas, de entender como tinham conseguido vender minha casa sem minha autorização. Na minha cabeça, já sabia, só havia uma possibilidade. Só se consegue tirar alguém de uma escritura quando essa pessoa é enganada ou quando alguém forja documentos. E meus pais, principalmente meu pai, sempre foram íntimos de atalhos moralmente questionáveis. Peguei o celular e liguei para Júlia, minha amiga desde o curso técnico. Ela era advogada imobiliária e a única pessoa que eu sabia que não minimizaria minha dor. Júlia, preciso de você, foi tudo o que eu consegui dizer. Ela não fez perguntas. Apenas pediu para eu ir imediatamente ao escritório dela. 20 minutos depois, eu estava sentada em frente à sua mesa, ainda com poeira da obra grudada na barra da minha calça, como se parte da minha vida estivesse literalmente agarrada a mim, a única parte que ainda era minha. Expliquei tudo de uma vez, atropelando palavras. Júlia ouviu sem interromper, sem demonstrar surpresa, sem emitir julgamento. Quando terminei, ela respirou fundo. Eles só conseguiriam vender sua casa se tivessem alterado a escritura ou refinanciado em nome de outra pessoa, disse, digitando rápido no sistema. Você assinou algum documento estranho nos últimos meses? Não, pelo menos não que eu me lembre. Eu passei quase 2 meses em obra no interior, lembra? Voltei em casa só 2 finais de semana. Exato. É o cenário perfeito para alguém forjar sua assinatura. A frieza na voz dela me deu orientação. Júlia imprimou vários documentos, cópias de registros recentes, atualizações de cartório, mas quando colocou a última folha na minha frente, senti o estômago apertar como se tivesse levado um soco. Meu nome não estava mais na escritura. No lugar dele, só o nome do meu pai. Isso aqui não é normal, Júlia disse, franzindo a testa. Isso foi feito de propósito. E aqui, ela apontou para uma assinatura, isso não é a sua letra. É uma imitação muito ruim, inclusive. A vontade de vomitar subiu pela minha garganta. Não apenas venderam a minha casa. Falsificaram minha identidade. Eu posso entrar com uma ação imediatamente, ela continuou, mas primeiro eu preciso saber, você quer seguir até o fim? Meus dedos se fecharam em punho. Pela primeira vez naquele dia, senti algo diferente da dor. Senti foco. Eu quero tudo de volta. E quero que paguem pelo que fizeram. Júlia acenou, como quem já esperava aquela resposta. Saí do escritório com um pacote de documentos na bolsa e uma nova consciência, eu não estava indefesa. Eles tinham dado um passo maior do que suas próprias maldades. Mas o destino gosta de testar a gente antes de entregar qualquer vitória. Quando parei em um pequeno restaurante para comer algo, porque percebi que não colocava nada no estômago havia horas, e encontrei alguém que eu realmente não queria ver, Caio, o ex-namorado da minha irmã. O tipo de homem que acompanha fofocas familiares como se fossem capítulos de novela. Ele se aproximou da minha mesa com aquele sorriso que sempre me deu arrepios. Fiquei sabendo que perdeu a casa, ele disse, quase saboreando a frase. Mariana contou no grupo. Disse que foi engraçado ver sua cara. Senti meu sangue gelar. Minha irmã estava rindo da minha desgraça. Pior, compartilhando para os outros como se fosse entretenimento. Eu respirei fundo. Não dei a Caio a satisfação de uma reação. Cuida da sua vida, apenas respondi. Ele riu, como se esperasse algo mais explosivo, e saiu comentando algo como se sabia que isso ia acontecer um dia. E foi ali, entre pratos de almoço executivos e conversas alheias, que percebi uma coisa muito clara: eles não apenas me tiraram minha casa.
Eles achavam que tinham tirado minha dignidade junto. Mas estavam profundamente enganados. Porque enquanto minha família comemorava o roubo como se fosse uma vitória doméstica, eu estava apenas começando a reunir as armas certas. E, naquela altura, eles nem imaginavam que o primeiro golpe contra eles já tinha sido disparado, silencioso, técnico, legal e fatal. Quando cheguei ao meu pequeno apartamento alugado, o único lugar onde pude me refugiar depois de perder minha casa, deixei os documentos sobre a mesa e encarei o silêncio que me envolvia. Tudo parecia diferente agora. O ar, o espaço, até a luz que entrava pela janela. Nada ali tinha sido escolhido por mim, tudo era temporário, improvisado, e isso me incomodava mais do que eu admitia. Mas, ao mesmo tempo, era ali que eu teria que me reconstruir, pelo menos por enquanto. Tirei o casaco, lavei o rosto e me forcei a respirar fundo. Se eu deixasse a dor me consumir, eles já teriam vencido. Eu precisava manter a cabeça erguida, não para mostrar força a ninguém, mas para lembrar a mim mesma que aquela era uma luta minha, e eu estava disposta a ir até o fim. No início da noite, Júlia me enviou uma mensagem: precisamos de provas mais sólidas. Amanhã cedo, me encontre no cartório do centro. Guardei o celular, mas antes que eu pudesse descansar, ele apitou de novo. Era uma mensagem do número da minha mãe: filha, precisamos conversar. Você está exagerando. Volte aqui amanhã para alinharmos tudo. O sangue ferveu. Eu li aquela frase várias vezes, sentindo a ironia se enroscar em mim como um espinho. Eu estava exagerando? Eles haviam vendido a minha casa, o bem mais precioso que eu possuía, para comprar um apartamento para a filha mimada, e ainda tinham coragem de me acusar de exagero? Bloqueei o número. Pela primeira vez na vida, bloqueei minha própria mãe. E foi libertador. Na manhã seguinte, encontrei Júlia no cartório. Ela conversou com funcionários, solicitou registros, pediu novas certidões e analisou cada folha como se procurasse sinais invisíveis. Eu observava tudo em silêncio, tentando não imaginar o que mais minha família seria capaz de fazer. Depois de quase uma hora, a funcionária voltou com uma pasta. Aqui está o documento solicitado, mas ela baixou a voz: doutora, tem algo estranho. A mudança de titularidade foi feita pessoalmente, mas a assinatura da filha não bate com as anteriores. Júlia olhou para mim lentamente, e eu entendi. Eles não apenas falsificaram minha assinatura. Eles fizeram isso dentro do cartório, confiando que ninguém perceberia, usando documentos que provavelmente pegaram quando eu, ingenuamente, deixei minha mãe organizar meus papéis no passado. Quando saímos do cartório, Júlia estava séria. Isso não é só imoral, Ana. Isso é crime. E crime grave. Meu nome, Ana, soou forte quando ela disse. Era quase como se me chamasse a responsabilidade sobre minha própria vida. E, pela primeira vez, eu senti que estava pisando novamente no chão, e dessa vez com firmeza. O processo vai ser longo? Perguntei. Vai, respondeu sem hesitar, mas eles já começaram perdendo. Você não imagina o tamanho do problema que seu pai comprou para ele mesmo. E sua irmã, bem, a compra do apartamento dela pode entrar como receptação de bem proveniente de fraude. Um arrepio percorreu minha espinha. Mariana nunca pensou em consequências. Ela só pensava no próximo mimo, no próximo presente, na próxima vantagem. E meus pais sempre deram tudo, como se precisassem evitar que ela enfrentasse qualquer frustração. Mas algo dentro de mim sabia que esta seria a primeira vez que ela sentiria o peso do próprio egoísmo. À tarde, fui até a obra onde eu deveria estar supervisionando a execução de fundações. Mas, naquele dia, não consegui focar totalmente. Cada barulho de máquina me fazia pensar na minha casa, nos meus móveis, nas minhas fotos, nas lembranças que provavelmente já tinham sido encaixotadas por estranhos. Era como se parte de mim tivesse sido arrancada sem anestesia. Durante o almoço, recebi outra mensagem. Desta vez, era Mariana. Oi, mana. Vi que você bloqueou a mãe. Ela tá chorando. Tenta não fazer drama, você sempre complica tudo. Em seguida, outro texto: o AP que o pai comprou pra mim é lindo.
Quando estiver pronto, te mando foto. Eu li, reli, e senti uma mistura de indignação e clareza. Ela realmente acreditava que eu estava errada. Na cabeça dela, meu sofrimento era inconveniente, uma interrupção na felicidade dela. E foi ali, naquele instante, que percebi a profundidade da rejeição que vivi a vida inteira. Eles nunca me amaram. Eles me toleraram. Fechei o celular e decidi que não responderia mais nenhuma mensagem. No fim da tarde, Júlia me ligou. Ana, consegui algo grande. Você precisa vir ao escritório. Quando cheguei, ela estava com um sorriso discreto, o tipo de sorriso que só aparece quando a justiça começa a se alinhar. Descobrimos que seu pai movimentou R$380 mil em uma conta que não está declarada no imposto de renda dele, disse ela. Isso inicia um outro processo paralelo, mas, você sabe o que isso significa? Que ele vai responder por fraude. Arrisquei. E que podemos reverter a venda do seu imóvel muito mais rápido do que o previsto. Meu coração disparou. Por um instante, eu senti a possibilidade real de recuperar o que era meu. Não apenas a casa, mas minha autonomia, meu lugar no mundo, minha história. E, enquanto eu deixava o prédio de Júlia, com documentos novos debaixo do braço, percebi que aquele não era apenas o início de um processo judicial. Era o início da queda deles. Nos dias seguintes, minha rotina virou uma mistura de cansaço físico, burocracia e uma concentração que eu nem sabia que tinha. Durante o dia, continuava na obra, lidando com concreto, medições, relatórios e prazos. À noite, encontrava Júlia para revisar cada detalhe do caso. Era como se minha vida tivesse sido dividida em dois mundos, o do trabalho, que sempre me exigiu tudo, e o da batalha pela minha casa, que agora exigia ainda mais. A cada nova reunião com Júlia, algo novo surgia. Meu pai não tinha apenas falsificado minha assinatura, ele havia apresentado documentos adulterados, declarado valores incompatíveis e usado uma procuração falsa que ele mesmo assinou se passando por mim. Eu deveria estar surpresa, mas a verdade é que parte de mim já sabia do que ele era capaz. O que eu não sabia, e isso doía mais, era que minha mãe tinha assinado como testemunha. Não era apenas traição. Era participação direta. Na tarde de uma terça-feira, enquanto eu revisava um parecer técnico no canteiro de obras, Júlia me ligou com a voz ligeiramente urgente. Ana, precisamos conversar hoje. Consegue vir às 7? O coração acelerou. Respondi que sim. As horas seguintes arrastaram-se como se o tempo estivesse zombando de mim. Quando finalmente cheguei ao escritório dela, encontrei Júlia com um semblante sério, mas havia algo mais, uma centelha de avanço. Ela deslizou um envelope grosso na minha direção. Conseguimos acesso às transferências bancárias da sua família. A venda da sua casa não apenas pagou o apartamento da sua irmã, eles também gastaram parte do dinheiro em viagens, móveis novos, tratamentos estéticos, e até uma festa de inauguração que Mariana estava planejando fazer no novo AP. A indignação me subiu pelas veias como fogo. Eles torraram meu dinheiro, comemorando? Perguntei, sentindo uma raiva fria, calculada. Sim. E isso nos ajuda. Muito, na verdade. Júlia cruzou os braços. O juiz já autorizou a análise dos documentos do cartório e reconheceu inconsistências. Há indícios claros de fraude e estelionato. A chance de revertermos tudo é enorme. Engoli seco. A sensação de vitória era forte, mas também dolorida. Porque nenhuma vitória apagaria o fato de que minha própria família tinha comemorado minha perda como se fosse uma conquista deles. Depois da reunião, voltei ao meu apartamento alquilado. Sentei no chão, entrei em silêncio e deixei minha cabeça encostar na parede fria. Olhei ao redor e senti a ausência da minha casa como um buraco aberto em mim. Eu lembrava da cor das paredes, do cheiro da madeira, do quintal onde eu plantava minhas suculentas, da cozinha que reformei sozinha. Cada detalhe me preenchia com uma saudade densa, quase sólida. Eu queria minha casa de volta. Não apenas pelo bem material, mas porque ela era o único lugar onde eu nunca me senti rejeitada. E era aquilo que eu ia recuperar. Custe o que custasse. No dia seguinte, enquanto eu revisava um relatório de sondagem, recebi uma notificação.
Era uma mensagem da minha mãe, enviada de outro número, provavelmente depois que eu bloqueei o primeiro. Filha, estamos preocupados. Precisamos conversar pessoalmente. Essa situação está virando um estresse enorme para todos. Pense na família. Pensei. E percebi que aquilo era exatamente o que eu nunca deveria ter feito. Ignorei. Horas depois, recebi uma ligação inesperada. Mariana. Olhei o número na tela por alguns segundos, ponderando se valia a pena. Atendi. Ana, do que você acha que está fazendo? Ela perguntou, sem nem ao menos dizer oi. O pai disse que você está tentando cancelar a compra do meu apartamento. Você enlouqueceu? Mariana, você está morando num imóvel comprado com dinheiro que não te pertence, respondi calmamente. E isso é crime. Mesmo que você finja que não é. Ela bufou. Ridículo. Você sempre foi invejosa. O pai só quis ajudar quem realmente merece. Então que ele arque com as consequências de merecer, Mariana. Ela riu, mas era um riso nervoso, como quem não esperava resistência. Você acha mesmo que a justiça vai ficar do seu lado? O pai conhece muita gente. Ele dá um jeito. Vamos ver, respondi, antes de encerrar a ligação. Mas o destino parecia determinado a mostrar que eu não estava exagerando. Naquela mesma semana, meu pai recebeu intimação por fraude documental. Minha mãe me enviou uma série de áudios chorando, dizendo que eu estava destruindo a família. Mariana publicou indiretas nas redes sociais insinuando que tem gente que não aceita o sucesso alheio. E Caio, sempre ele, comentou na foto dela, a irmã recalcada ataca de novo. Eu li tudo em silêncio. E não respondi nada. Porque respostas não mudariam nada. Mas o processo judicial mudaria. No final daquela semana, Júlia me ligou dizendo a frase que eu mais esperava: Ana, o juiz aceitou o pedido de liminar. Sua casa será bloqueada imediatamente. Ninguém pode mudar, vender, reformar ou entrar sem autorização judicial. E isso inclui sua família. Por alguns segundos, eu não consegui falar. Senti meu corpo inteiro se aquecer de um jeito estranho, como se eu tivesse finalmente conseguido respirar depois de semanas presa debaixo d'água. Eu não havia vencido ainda. Mas a maré tinha mudado. E, pela primeira vez, eles começaram a sentir o peso do que tinham feito. E aquilo, aquele primeiro baque, era só o começo do que ainda viria. Quando Júlia me entregou a liminar que bloqueava a posse da minha casa, senti algo dentro de mim se encaixar, como se, finalmente, um pedaço do quebra-cabeça tivesse voltado ao lugar certo. Mas eu sabia que aquele documento era apenas o início da tempestade que cairia sobre meus pais e minha irmã. Eles viveram tanto tempo achando que eram intocáveis que nunca imaginaram que eu fosse capaz de lutar contra eles. E agora, pela primeira vez, a vida começava a dizer não para aquele pequeno império de arrogância que construíram. No dia seguinte, enquanto eu estava na obra acompanhando a montagem das estacas, recebi uma ligação desconhecida. Atendi sem pensar. É a senhorita Ana Beatriz? Uma voz oficial perguntou. Sim. Aqui é da Delegacia de Defraudações. Sua presença será necessária para complementar algumas informações sobre a investigação envolvendo seu pai e os documentos de transferência imobiliária. Meu coração bateu tão forte que quase senti o pulso na garganta. Agradeci, desliguei e fiquei parada ali por alguns instantes, tentando absorver o peso daquela notícia. Eu sabia que ele enfrentaria consequências, mas ouvir a confirmação, de uma delegacia, fez tudo soar real demais. Durante o intervalo, sentei na sombra de um container e enviei mensagem para Júlia. Ela respondeu quase imediatamente: fique calma. Isso é bom. Quanto mais investigação oficial, mais rápido desmontamos tudo. Mas eu não conseguia ficar completamente tranquila. Porque, por mais que meu pai tivesse cometido crimes claros, ele ainda era meu pai. E isso doía. Não por amor, mas porque eu sempre esperei que, um dia, ele fosse capaz de ser melhor. Nunca foi. No fim da tarde, procurei um salão de beleza para cortar o cabelo.
Era algo simbólico, abandonar visualmente a fase em que ainda tentava agradar minha família. Enquanto a cabeleireira cortava as pontas, senti que cada mecha que caía levava embora um pouco da velha versão de mim, aquela que aceitava migalhas e silêncios. Quando voltei para casa, encontrei um carro parado na frente do meu prédio. Minha mãe estava encostada na porta, com o celular na mão. Só de vê-la, meu estômago se revirou. Respirei fundo antes de descer do carro. Ela veio na minha direção com lágrimas prontas, como sempre. Ana, minha filha, por favor, a gente precisa conversar. Não respondi. Passei direto em direção à porta, mas ela me segurou pelo braço. Sua irmã está desesperada. Você não imagina o que está acontecendo. O que está acontecendo é consequência do que vocês fizeram, respondi, finalmente encarando seus olhos. Vocês roubaram a minha casa. Falsificaram minha assinatura. Usaram meu dinheiro para bancar luxo. E agora querem que eu tenha pena? Ela chorou ainda mais. Nós somos sua família. Não, já afirmei, com a voz firme. Família não destrói a vida de alguém e depois pede compreensão. Ela tentou argumentar, mas eu já estava farta daquela narrativa eterna em que eu precisava entender todo mundo, enquanto ninguém nunca entendia a mim. Soltei meu braço da mão dela e entrei no prédio sem olhar para trás. No elevador, senti minhas pernas tremerem um pouco. Mas eu me mantive firme. A ferida já estava aberta há muitos anos, eu apenas nunca tinha admitido que ela existia. Naquela mesma noite, recebi outra ligação, desta vez, de um número que eu reconheci imediatamente, Mariana. Atendi, e o choro dela veio imediato. Ana? Pelo amor de Deus. O pai foi intimado. Você precisa parar com isso. Senti a ironia vibrar no ar. Ela não estava chorando por arrependimento. Estava chorando porque as consequências finalmente tinham alcançado o umbigo dela. Eu não comecei nada, Mariana, respondi. Quem começou foram vocês. Eu só estou devolvendo o que sempre me tiraram. Ela soluçou, histérica. Eu vou perder meu apartamento. O contrato do financiamento agora está sendo investigado. O pai disse que pode até ser anulado. E deve, respondi sem hesitar. Ela ficou muda por alguns segundos e depois sussurrou, com ódio, você sempre teve inveja de mim. Eu ri, não por humor, mas por incredulidade. Você realmente acredita nisso? Acha que eu queria sua vida? A rota fácil, a dependência eterna? Eu lutei pelo que eu tenho. Vocês destruíram tudo porque acham que eu existo para servir vocês. Ela ficou em silêncio. Eu finalizei, Mariana, a vida está mostrando para você o que é responsabilidade. Aproveita e aprende. E desliguei. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de Júlia pedindo para irmos juntas ao cartório novamente. Quando chegamos, uma funcionária informou que meu pai havia tentado registrar uma nova documentação, provavelmente uma tentativa desesperada de regularizar a fraude, e o pedido havia sido recusado. O cartório também registrou que ele havia discutido com um atendente, gritado e ameaçado processar todo mundo. Júlia sorriu discretamente. Ele está começando a desmoronar. E eu senti algo parecido com alívio, mas ainda não era o suficiente. Eu queria minha casa. Eu queria meu nome limpo de toda aquela sujeira que eles criaram. Eu queria ver cada um deles encarando o que sempre evitaram, a própria responsabilidade. No final da tarde, ao voltar para meu apartamento improvisado, recebi outra ligação desconhecida. Atendi, e quase perdi o ar, aqui é da Polícia Civil. Seu pai tentou impedir uma ação de fiscalização no apartamento recém-comprado para a filha dele. Houve agressão verbal. Ele será conduzido para depoimento. Meu coração se apertou. Aquilo era o começo de um colapso que ele mesmo construiu. Tijolo por tijolo. E embora doesse, parte de mim sabia, isso ainda não era o fim. A parte mais intensa ainda estava por vir. Quando recebi a notícia de que meu pai tinha sido conduzido para depoimento, fiquei imóvel por alguns segundos, como se meu corpo não soubesse como reagir.
A verdade é que eu jamais imaginei ver minha família, aquela que sempre se colocou em um pedestal moral, enfrentando a justiça da mesma forma que tantas vezes julgou os outros. E ainda assim, ali estava eu, sentindo não vitória, mas uma estranha sensação de lucidez. Eles finalmente estavam encarando o reflexo de quem realmente eram. Na manhã seguinte, Júlia me ligou cedo. Ana, precisamos ir ao fórum. O juiz marcou uma audiência extraordinária. Meu coração deu um salto. Vesti uma roupa simples e profissional, amarrei o cabelo e encarei meu reflexo por alguns segundos. Eu não era mais a filha rejeitada que se curvava para agradar. Eu era alguém que aprendeu, a duras penas, que dignidade não se mendiga, se reconstrói. Cheguei ao fórum com Júlia e, pouco depois, meus pais e Mariana apareceram. Minha mãe estava com o rosto inchado de tanto chorar, meu pai, mais abatido do que eu jamais tinha visto, Mariana, tentando manter a postura, mas com os olhos vermelhos. Eles se sentaram do outro lado da sala. Não trocamos palavras. Quando o juiz entrou, tudo pareceu ficar silencioso demais. Júlia apresentou as provas, a falsificação da minha assinatura, os documentos adulterados, os extratos bancários mostrando o desvio do dinheiro da venda da minha casa, as tentativas ilegais de regularização, a conta não declarada, o financiamento irregular do apartamento da minha irmã. Cada página parecia pesar 100 quilos. A expressão do juiz não mudou quase nada, exceto quando ele viu a assinatura falsificada. Ali, um músculo em sua têmpora pulsou. Era nítido, ele sabia que aquilo não era erro inocente. Então foi a vez do meu pai falar. E ele fez exatamente o que sempre fez a vida inteira, tentou bancar a vítima. Meritíssimo, eu só quis ajudar minha filha mais velha. Ana sempre foi irresponsável com dinheiro, não precisava daquela casa enorme. A mentira saiu tão naturalmente da boca dele que quase me fez rir. Júlia rebateu com precisão cirúrgica. Depois, Mariana foi chamada. Ela tentou posar de inocente, mas o juiz a interrompeu. A senhora sabia que o imóvel adquirido para você foi comprado com dinheiro que não pertencia ao seu pai? Mariana abriu a boca, fechou, abriu de novo. Eu não sabia de tudo, mas sabia de algo. Ele reforçou. Ela ficou muda. E aquele silêncio dela valeu mais do que qualquer confissão. Por fim, minha mãe foi ouvida. Ela tentou chorar, falar em família, em preocupação, em querer o melhor para mim. Mas o juiz a interrompeu com firmeza. A senhora assinou como testemunha de um documento falsificado. Isso não se justifica com preocupação maternal. Meu estômago gelou. Era isso. Tudo estava vindo à tona. Depois de quase 2 horas, o juiz se retirou para analisar o despacho. Quando voltou, senti minhas mãos suarem. Ele ajeitou os óculos, folheou algumas folhas e respirou fundo. Com base nas provas apresentadas, reconheço fraude documental, apropriação indevida de bens e transferência patrimonial realizada de forma ilícita. Declaro a venda do imóvel nula e retorno imediato da propriedade ao nome da autora, Ana Beatriz Rodrigues. Meu peito inflou. Eu tinha recuperado minha casa. Mas o juiz não parou ali. Determino também que o apartamento adquirido para a filha Mariana Rodrigues seja devolvido à construtora e que os valores pagos com recursos provenientes do imóvel da autora sejam restituídos. Além disso, os réus responderão pelos crimes identificados no processo, incluindo falsidade ideológica e fraude imobiliária. Silêncio absoluto. Eu mal respirava. O juiz encerrou a audiência e se retirou. Fiquei sentada, paralisada, até sentir a mão de Júlia no meu ombro. Você venceu. Eu me levantei. Foi só então que percebi minha família olhando para mim. Minha mãe chorava abertamente. Meu pai parecia ter envelhecido 20 anos. Mariana encarava o chão, como se o mundo tivesse finalmente se recusado a girar ao redor dela. Ana, por favor, minha mãe murmurou, dando um passo em minha direção. Não, respondi, firme, antes que ela pudesse continuar. Eu não devo nada a vocês. Vocês escolheram esse caminho. Agora lidem com ele. Ela tentou me tocar, mas eu dei um passo para trás. Eu passei a vida tentando ser aceita,
tentando ser vista, tentando caber. Vocês nunca me deram espaço. Agora eu entendi, eu não preciso mais tentar. Mariana levantou o olhar, com raiva e desespero misturados. Você acabou com a nossa vida. Eu sorri, não por maldade, mas por verdade. Não. Eu só tirei de vocês aquilo que nunca foi seu. E virei as costas. Júlia me acompanhou até o carro. O sol batia no capô e por um instante senti calor de verdade, não aquele que pesa, mas o que acolhe. Respirei fundo. Naquela semana, recebi oficialmente as chaves da minha casa de volta. Quando abri o portão, agora sem placa, sem invasão, sem mentiras, senti algo que há muito tempo eu não sentia: pertencimento. As paredes ainda estavam lá. O cheiro familiar. O eco do meu próprio silêncio, o único silêncio que nunca me rejeitou. Ao entrar, soltei as malas no chão e deixei o peso de anos cair junto. Eu não olhei para trás. Não respondi mensagens. Não aceitei telefonemas. Não li as cartas deixadas na minha porta. Não porque eu guardasse ódio. Mas porque, finalmente, eu entendi meu próprio valor. E não havia espaço nele para quem passou a vida inteira me diminuindo. Naquela noite, deitei no meu quarto, agora de volta ao meu lugar, e deixei a brisa entrar pela janela. Senti paz, uma paz que não vinha da ausência de problemas, mas da certeza de que eu tinha me escolhido. Pela primeira vez, eu me escolhi. E, no fundo, eu sabia, eles nunca mais fariam parte da minha história. Eu tinha recuperado tudo que era meu. E perdido, apenas o que nunca foi. Se você chegou até aqui, merece saber, essa história é para quem já foi subestimado, ignorado ou tratado como se não tivesse valor. Se você sentiu a força dessa virada, já aproveita e curte o vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Também não esquece de se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes que sempre trago por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem de coragem e de retomada de poder. Às vezes, uma história como essa abre os olhos de quem está passando por algo parecido. Agora eu quero saber de você. Você teria feito a mesma coisa que a filha rejeitada fez? Você teria lutado pela sua casa e pelos seus direitos, mesmo contra a própria família? E me conta também nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu vou passar por lá para deixar um coração no seu comentário com todo carinho. Obrigada por acompanhar mais uma história aqui no canal.